Olá, jovens! Mais uma segunda-feira, mais um vídeo no canal. O canal está repleto de vídeos. Semana vai ter 4, vai ter segunda, vai ter terça, vai ter quarta e vai ter sexta. Se brigar, eu jogo na quinta também, porque sim, porque foda-se. Tá, então aqui, primeiro, seja muito bem-vindo. Esse é um canal do YouTube. Como é que funciona o canal do YouTube? Ele tem um símbolo aqui no canto, aqui, mais ou menos aqui assim, ó, que é o sininho. Você liga o sininho e ele faz assim, blém, 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 te avisa, o João entrou online, o João mandou um vídeo, o João fez alguma coisa. Só 7% das pessoas que estão no canal ligaram o sino. Depois elas gritam pro tio, eu não vejo nada, não vê porque não ligou o sino. Liga o sino. Tio te ama na boca, tio precisa que você ligue o sino. Liga o sininho, curte, compartilha. Esse canal é o fruto de um trisal louco entre Rafael Correia, nosso editor de vídeo, Redes, João, nosso fazedor de vídeo. Conhece alguma criança que fala tudo em terceira pessoa? É quando a criança está com sede e diz: o João quer água. O Regis e Nune, nossa mulher linda que faz esse trem lindo, de design lindo, vídeo lindo. Tá? Então são 3 pessoas maravilhosas. Você pode apoiar a gente no Clube de Canais. Agora tem um Clube de Canais cheio de coisas pra você. Você ganha milhões de coisas diferentes dependendo do seu tier. E também você pode apoiar a gente no Padrim e no Apoia-se, porque a gente recebe muito mais do que no Clube de Canais. Então é isso, jovens. Hoje nós temos um vídeo muito especial, que é uma participação que o tio gravou na semana passada, agora acho que quarta ou quinta-feira à noite, lá no DCM, no Diário do Centro do Mundo, com o Leandro e com o Pedro, falando um pouco da crise da Rússia, falando um pouco de muita coisa. Tá? Então tem esse vídeo bem legal aí pra vocês, vídeo fresco, assunto fresco, vídeo bom. Veja o vídeo, seja feliz e aguarde até o final, porque no final tem paraíso do cupom. Se você não vê o vídeo até o final, você morre antes do Natal. Isso é uma lei universal, eu não posso fazer nada a respeito. Eu estou tentando evitar sua morte, evite sua morte. Veja o vídeo até o final. Beijo, daqui a pouco o tio volta. Nosso bagulho é fazer a revolução. Foice, martelo e com o copo na mão. Vermelha é nossa bandeira e o nosso coração. O grande João Carvalho, um dos mais refinados e importantes pensadores marxistas do país, criador do Revolution, o melhor podcast de esquerda também do Brasil, e que já teve com a gente, assim, enfim, um debatedor de altíssimo nível, intelectual de alto nível, para a gente conversar aqui. Eu queria muito, né, primeiro agradecer a presença, João. Muito obrigado por você ter vindo, viu? Você sabe que eu e o Pedro pensamos em lhe convidar ao mesmo tempo e sem combinar, né? Eu lhe convidei e o Pedro falou, eu chamei o João. Eu falei, porra. É que a gente abriu um latifúndio pro Jones Manuel e a gente tava com medo do chefe demitir a gente porque a gente tá elegendo ele governador do Recife. A gente falou, vamos chamar outro youtuber marxista. Aí pensamos em você, João. Pois é, para não ser tudo João Manuel, né, João? Tudo não, será João Manuel. Tudo é Jones Manuel, né? A gente sabe que isso é uma máxima da internet brasileira. É o máximo do Revolution. Eu vi muitas vezes você falando lá, tudo é João Manuel, tudo é Jones Manuel. Mas, Pedro, como vai? Bom, Pedro, João. Para mim é um prazer incomensurável estar aqui de novo, né? Já sou da casa, já vim várias vezes. Agora vim da noite, né? Normalmente eu vinha de manhã. Então, estreando um novo horário aqui. Primeira vez com o Pedro, né? Então, prazer estar aqui ao vivo com vocês e com todo mundo que está aí com a gente no chat. E é uma alegria, cara. Sempre que vocês precisarem, é só chamar que eu estou sempre disponível. Pedro, João, eu queria te perguntar uma coisa de cara, que eu estava esperando ter essa conversa contigo desde que explodiu aí a guerra da Ucrânia, que é para a gente conversar sobre guerra e imperialismo. Há uma discussão já bastante tensa na esquerda brasileira, e eu tenho ajudado a tensionar sempre que posso aqui nos meus programas, de que, na verdade, eu tenho uma posição pró-Rússia, que não é uma posição pró-guerra, mas uma posição pró-Rússia, porque, primeiro, eu acho que as razões do Putin são as razões corretas. Mas, mais do que isso, eu acho que é uma oportunidade que a gente não pode perder de apoiar uma guerra anti-imperialista, porque, a meu ver, não é uma guerra de 2 impérios, só há um império, né, que estava fazendo um assédio à Federação Russa e ela reagiu da maneira que pôde. Eu queria saber como é que você pensa esse processo, qual é a sua posição sobre isso e qual que é a relação hoje do imperialismo em relação ao que está acontecendo na Europa Oriental. Ok, vamos lá. Essa pergunta vai me gastar um bom tempo aqui, então eu vou ir com calma. Vai com calma. Você sabe como é que funciona minhas breves introduções, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente tem que matizar o conflito, né? A gente vê a mídia ocidental como um todo, né, mostrando o conflito como se ele fosse um filme da Marvel
ou às vezes ainda pior, um filme da Pixar. Né? Então, assim, a gente tem, ou são dois bonequinhos de heróis, e aí você tem um maniqueísmo rasteiro e barato, onde você tem necessariamente o bom e o mal, o certo e o errado, o preto e o branco, esses pares antagônicos clássicos, né? Que são tudo menos materialistas, né, que partem de um idealismo, ou seja, que não estão analisando a realidade pelo que ela é, não estão analisando os movimentos do real, essa totalidade nos seus movimentos, e sim está estipulando um ideal pré-fabricado em cima dos fatos. A gente tem essa cobertura que é muito maniqueísta, muito redutora, uma cobertura ridícula, patética no melhor sentido grego da palavra pathos, né? A gente apela para o emocional e esvazia o racional o tempo todo. Hoje, na parte da tarde, a Globo News estava fazendo um perfil comparado do Putin com o Zelensky, colocando coisas do tipo, um é jovem e veste roupas legais, o outro, sabe, tipo assim, é um negócio, assim, absurdo, sabe, é de uma pobreza tão grave, né, são análises que são, assim, da profundidade de um plano bidimensional que me assusta, né, a petição de miséria em que se encontra a grande mídia, a ponto de catapultar o tio rei para ser um cara ponderado nesse momento. Então, se a gente chegou nesse ponto, é porque a barra está lá embaixo. Né? Não é que essas pessoas se elevaram até o momento e fizeram um grande salto qualitativo. Não, é que a barra foi descendo tanto que, literalmente, qualquer um que não se rasteja no chão para o Império Americano está acima dessa barra. Partindo disso, a gente tem que entender os dois lados que envolvem esse conflito, que não são simplesmente Rússia e Ucrânia. Existe algo que é muito maior do que isso, e existe uma longa duração histórica. A gente tem uma tendência a ser muito imediatista, né, e achar que as coisas acontecem ex nihilo, né, que as coisas acontecem do nada, e a gente esquece que existe todo um caudal histórico, que existe toda uma história por trás disso, que a gente tem que se informar minimamente sobre ela, para que a gente não fale vitupério, que a gente não fale besteira. Né? Vamos pensar, então, em alguns desses pontos que eu acho que são chaves para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Vamos por parte. Eu vou voltar lá atrás e vou indo para frente até a gente chegar no conflito hoje em dia. Bem, o nacionalismo ucraniano não nasce hoje, não nasce em 2014 com o Euromaidan, não nasce no começo da década de 90 com a queda, o colapso e a morte da União Soviética. O nacionalismo ucraniano, ele nasce no primeiro quartel do século XX ainda, e antes da gente pensar em Stepan Bandeira, a gente tem que pensar em Simon Petliura, né? Quando os fascismos estavam em gestão na Europa, e é sempre muito importante a gente lembrar que o fascismo, que o nazismo, ele não é um extremo do capitalismo, ele é uma de suas margens possíveis, que sempre se navega para ela, sempre que é necessário e ou lucrativo. Né? Quando esses fascismos estavam ali, nesse caudal efervescente da Europa, eles não existiam somente na Itália e na Alemanha. Nós temos uma visão de história que, além de ser muito eurocêntrica, ela é muito ocidentalista no seu eurocentrismo. Ela considera a Europa ocidental, ela esquece completamente a existência do restante da Europa. Quanto mais perto você chega dos Montes Urais, menos história existe na maioria do conhecimento que é vai passado. Esquecendo, aquele lado de lá, aquele lado de não lá... existe, aquele lado é histórico, ele não existe, né? A Ásia, então, eu nem comento, porque passou dos Montes Urais, né? Só tem seres mitológicos. Bárbaros, assim, né? Muitas vezes a gente parece estar vivendo... chineses, japoneses. Um bestiário medieval, né? Assim, este eurocentrismo é coligado, né,
com esse orientalismo rasteiro, mas mesmo quando a gente pensa no restante da Europa, a gente se esquece que na década de 20, que na década de 30, vão pular diversos outros fascismos, o fascismo austríaco, o fascismo húngaro, o que acontecia na Romênia, o que acontecia na Polônia. Quem foi Józef Piłsudski, por exemplo, que é o cara que vai ter a primeira vez a ideia de balcanizar as fronteiras da Rússia, que vai se unir a Simão Petliura, grande pogromista, lembrando que antes da Shoah, antes do Holocausto do povo judaico, o lugar que mais assassinou judeus foi exatamente as regiões fronteiriças da Polônia com a Ucrânia. Os pogroms eslavos, eles eram muito comuns, e esses pogroms eslavos eram perpetrados principalmente por esses nacionalistas étnicos chauvinistas, filo-ocidentais. Eles não se viam como eslavos, antes pelo contrário, os mitos fundadores deles é exatamente de que os eslavos, ao se misturar com os tártaros, ao se misturar com os povos de origem mongólica ou com os povos de origem túrquica, tinham se tornado povos não brancos, povos bárbaros. Né? Isso quem está falando não é o João, isso quem fala é Simão Petliura, isso quem fala depois é a carta de fundação da ONU, isso quem fala uma vida inteira é o Stepan Bandeira. Enfim, este nacionalismo chauvinista ucraniano ele vai perder, primeiro na Guerra Civil Russa, que a gente sempre tem que lembrar que não é uma guerra civil. Se você é invadido por 14 potências estrangeiras, chamar isso de guerra civil é uma falta de consenso, porque ou a gente muda o conceito de guerra civil, ou isso não é uma guerra civil. Os dois ao mesmo tempo não tem como ser. Enfim, primeiro Simão Petliura vai perder durante a Guerra Civil Russa e, posteriormente, Stepan Bandeira e a horda de colaboracionistas. Gente, e não é que, tipo assim, eles olhavam, né, torto e deixavam os nazistas alguma coisa. Não, eles participaram abertamente do lado dos nazistas. A carta de fundação da ONU de 1926, que eu tive o prazer de traduzir para o Fraude, Fome e Fascismo, que foi o livro que a gente recém-lançou pela Ciência Revolucionária, na tradução do Douglas Toro. Né, no prefácio desse livro, eu fiz a tradução do ucraniano dessa carta. A carta termina com: iremos criar, junto com Hitler, uma nova ordem mundial. É bem direto, né? Não tem nada de escondido e tal. Então, essas pessoas eram colaboracionistas direto, né? Você tinha batalhões ali, como, por exemplo, o SS Galícia, né? Eles participaram dos Einsatzgruppen, eles participaram dos batalhões da SS, eram colaboracionistas direto do nazismo, que vão perder a guerra, e que, ao perder a guerra, muitos deles vão migrar para o Ocidente. Aqueles que não foram mortos. Os que foram mortos vão ser relegados à lixeira da história durante o período da União Soviética, pesem todos os pesares que vinham depois, né? Lembrando sempre que a União Soviética, na esmagadora maioria do seu tempo, foi comandada por não-russos, né? Brezhnev era ucraniano de origem, Khrushchev era ucraniano de origem, Stalin era georgiano de origem. Então, assim, quando se fala que assim, os bolcheviques fizeram uma russificação forçada de todo... Não é verdade. Enfim, essas pessoas desse nacionalismo foram varridos para o escanteio da história, ficaram ali durante um tempo, porém, aqueles que sobraram foram absorvidos pelo Ocidente. Como foram absorvidos pelo Ocidente? A esmagadora maioria da alta cúpula nazista no pós-guerra. A gente tem que lembrar, né, que nomes como Werner von Braun foi chefe da NASA, Walter Hallstein foi chefe da Comissão Europeia, Adolf Helsinger foi chefe da OTAN, Kurt Waldheim foi secretário-geral das Nações Unidas. Todas essas pessoas, altos funcionários do nazismo, que foram sendo absorvidos nas estruturas do Ocidente a posteriori. Pois muito bem, vamos dar um pulinho na frente. 1991, temos a queda da União Soviética, a formação daqueles novos estados, e o que a gente vê então? Né, a gente vê Fukuyama falando: a história acabou, não tem mais história. Os Estados Unidos se ergue como hegemon imperialista, e estes nacionalismos que tinham sido descartados vão começar de novo a entrar em efervescência, não só na Ucrânia. Isso vai acontecer em todo o leste europeu, em alguns lugares mais, em alguns lugares menos.
Na Ucrânia, a gente vai ter oligarquias se formando. A gente tem que lembrar, né, que da noite para o dia acontece um desastre para todos os povos que estavam na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque eles perdem tudo que eles tinham. Eles perdem todo o arcabouço social de garantia que eles tinham. Então a gente vai ter criança e velho morrendo de fome mesmo. A gente vai ter um capitalismo selvagem formando oligarquias, onde a gente vai ter bilionários nascendo da noite para o dia, bilionários predatórios em cima daquilo que era a antiga estrutura, e um capitalismo que, num primeiro momento, na Rússia, vai flertar muito com o Ocidente durante o período do Yeltsin, mas que, após o período do Yeltsin, vai ser um capitalismo que você não tem muito onde inserir ele no Ocidente por causa dos tensionamentos que vão começar a acontecer. Então, de um lado, a gente tem, né, não só na Ucrânia, a gente vê o que aconteceu um pouco depois no Cazaquistão, a gente vê os grupos que tem, por exemplo, no Tajiquistão, de nacionalismo étnico-chauvinista, no Quirguistão, no Azerbaijão, enfim, né? De um lado a gente vê esses nacionalismos chauvinistas. O que é um nacionalismo chauvinista? É aquele nacionalismo que é eu contra os outros, que é a nação acima de tudo contra quem não é nacional acima de tudo, e que normalmente numa nação pluriétnica é uma única etnia escolhida contra toda e qualquer outra etnia, né? É por isso que este nacionalismo ucraniano ele é gerador constante de crise, ele não pode gerar estabilidade política. Por quê? Porque boa parte da Ucrânia está alijada naturalmente deste nacionalismo ucraniano. A Crimeia é uma parte que sempre foi de uma população de maioria russa. Ela está alijada desse nacionalismo ucraniano. A Crimeia é um caso muito específico e muito louco, porque a Crimeia vai ser transplantada de volta para a SSR ucraniana em 1954 pelo Khrushchev, e nenhum sovietólogo consegue entender até hoje por que diabos que ele fez isso. Mas mesmo quando a gente pensa nas regiões de Donetsk, de Luhansk, né, a gente tem regiões de maioria étnica russa que vão ficar alijadas desse nacionalismo chauvinista ucraniano, muito filo-ocidental, principalmente dessas oligarquias pró-ocidente, né? A gente tem no começo uma formação de oligarquias pró-ocidente de um lado e oligarquias pró-Rússia do outro lado, né? Isso vai indo com um certo matizamento ali até 99. A partir de 1999, a gente tem um ganho para a direita, depois a gente volta com um ganho para a esquerda, e quando chega o Euromaidan, a esquerda é varrida do mapa na Ucrânia. Quando a gente fala que a esquerda é varrida do mapa, não é simplesmente lembrar o massacre de Odessa, aonde vários membros do Partido Comunista Ucraniano foram trancados dentro de um sindicato e queimados vivos. Não. Partidos que são uma versão do PSOL ucraniano são banidos do poder. Hoje em dia, a eleição ucraniana, na qual o Zelensky se sagrou campeão, é basicamente uma contenda entre o que seria o nosso PSL e o Novo, tá? Para colocar em termos brasileiros, para todo mundo entender. Então, a gente tem este nacionalismo étnico que vinha de longa data, colaboracionista aberto dos regimes fascistas e nazistas, que sempre foi extremamente preconceituoso, que sempre se baseou num fulcro étnico de uma nação pura e muito mais filo-ocidental, que meio que estava ali perdida naquele campo eslavo, né? De um lado. E do outro lado a gente tem o fenômeno que é o capitalismo russo restaurado à força, oligárquico, mas que chamar isso de uma batalha interimperialista é uma análise, na minha visão, preguiçosa. É uma análise que não bate com os fatos, né? Por que isso não bate com os fatos? Se a gente pega a grande burguesia russa, fora de uma área de influência minúscula que vai da Ásia Central a um pedaço do leste europeu, fronteiriço aonde era a organização da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a gente não tem a permeação global de um capital russo, né? Então, assim, o capitalismo russo é um capitalismo, a gente não pode ter nenhuma ilusão com Putin. Inclusive, o capitalismo Putin é um capitalismo chauvinista, grão-russo, conservador e preconceituoso. Isso é um fato. O Putin se elege, se mantém com base em elementos extremamente conservadores, em elementos católicos, elementos ortodoxos russos, que são extremamente conservadores, mas ele mantém parte de uma imagética da União Soviética quando lhe interessa.
E isso, muitas vezes, causa um parafuso em certa parte da esquerda ocidental, que fala assim, mas ele usa certas imagens. A gente tem que entender que existe uma diferença da ética para a estética. O que o Putin mantém muitas vezes é uma estética, mas sem nenhum tipo de ética ali por trás. Vamos lembrar que o discurso do Putin, que começa o conflito, é um discurso onde ele critica Lenin e indiretamente Stalin, porque quem era o comissário de nacionalidades era o Stalin. Exatamente. Pela legislação de 1917, que permite a criação da SSR ucraniana. É a grande Rússia contra a União Soviética, né, João? É a grande Rússia contra a União Soviética. Então, assim, a gente tem que entender isso. Mas, apesar de todos os pesares, da mesma forma que quando eu tenho... Gente, ninguém aqui da esquerda revolucionária que apoia o Assad contra o ISIS, contra o Estado Islâmico, está falando que o baatismo é a solução para a humanidade, que nós vamos abandonar o marxismo, vamos abandonar qualquer visão revolucionária e vamos abraçar o baatismo como ele aconteceu no Oriente Próximo. O que nós estamos falando é que, neste conflito em específico, é óbvio que, de um lado, nós temos o Estado Islâmico e, do outro lado, nós temos um outro cara. É esse cara. Tá? Da mesma forma que o que a gente vê acontecendo em 1991, quando a União Soviética estava caindo, houveram negociações que falavam que a OTAN não iria se expandir para o leste. Eu recomendo a todos vocês que peguem um mapa das bases da OTAN, mas não olhem ele no plano de Mercator, que vocês estão acostumados, não, com a Europa grandona lá no centro. Puxa o mapa para baixo, coloca a Rússia no centro e olha ele de cima da Rússia com a Rússia no centro. Porque aí você vai ver que a Rússia ela não é cercada por base da OTAN só no leste europeu. A Rússia é cercada por base da OTAN no leste europeu. No Ártico, ela é cercada por base da OTAN no Canadá e na Groenlândia. E ela é cercada por base da OTAN na Ásia. Tá? Eles rearmaram o Japão para isso, né, João? Rearmaram o Japão para isso e vários outros lugares. Ou seja, a gente está falando que toda a hinterland eurasiática da Rússia é uma ilha cercada por OTAN de todos os lados. A OTAN é um tratado, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Para que a OTAN foi criada? Para combater o Pacto de Varsóvia, para combater o Comitê. Ou seja, por que a OTAN existe? A OTAN não tem nenhuma justificativa de existir num mundo onde a União Soviética e o bloco soviético não existe mais. A OTAN não apenas existe, como vem se expandindo grosseiramente rumo ao leste. Se a gente pega os membros da OTAN que entraram na OTAN a partir do final da década de 90 e no começo do novo milênio, todos os membros da OTAN que entraram na OTAN são membros do leste europeu que vão cercando a Rússia. Por quê? Porque também, pouco tempo depois da farra do boi, da loucura que foi, né, para os estadunidenses, ganhamos, a história acabou. A história não acabou. As coisas são um pouco mais diferentes que isso. Né? A Rússia, apesar de agora capitalista, tenta uma inserção diferente. A China veio crescendo, não crescendo, crescendo, e virou esse bicho gigantesco que ninguém sabe o que faz com ele. Então, na verdade, a gente está diante cada vez mais de um mundo onde a unipolaridade só existe na mente daqueles que a amam. Tá? E aí, de fato, a gente tem na Ucrânia algo que foi elevado a píncaros nunca antes vistos. Gente, neonazista chama neonazista por causa do neo, porque ele é uma adaptação do nazismo, com características novas e uma simbologia que é muito mais escondida do que a do nazismo. Os nazistas ucranianos, não. Chamar os nazistas ucranianos de neonazista é um xingamento aos nazistas neo-ucranianos que fazem um esforço gigantesco para serem ainda mais nazistas do que os nazistas alemãos foram. O Sol Negro, que 8 a cada 6 soldados ucranianos exibem com muito orgulho por toda a sua farda, era o símbolo que ficava no chão da entrada do palácio da SS.
Os símbolos que eles usam, o Wolfsengel, por exemplo, do Batalhão Azov, são símbolos abertamente nazistas. Não existe, é um símbolo meio escondidinho, é uma adaptação. Não, são ostensivamente símbolos nazistas. Desde o Euromaidan, a guerra já acontece no Donbas. A gente vê a mídia ocidental toda falando da guerra como se a guerra tivesse acontecido há 2 semanas atrás. A guerra vem desde 2014. A região toda está em guerra desde 2014. Você tem, pela contagem da OTAN, 14 mil mortos nas regiões de Donetsk e Luhansk, contando soldados ucranianos ou a serviço do Estado ucraniano, a população civil e soldados russos que ali estavam colocados. Desde os acordos de Minsk, que deveria... O primeiro termo do acordo de Minsk é cessar fogo. Primeiro termo. Assinaram o acordo de Minsk. O cara que assinou pela República de Luhansk foi assassinado num café um mês depois. Se você entra no site da OSCE, que é a responsável pela salvaguarda do acordo, eles têm um painel de quantas vezes o acordo de Minsk teve o seu cessar-fogo violado em determinada data. No ano passado, o acordo de Minsk teve seu cessar-fogo violado 91 mil vezes. 91 mil violações de um acordo de cessar-fogo. Vocês conseguem... Isso num ano. Isso foi só 2021. A guerra está vindo desde 2014. Os acordos de Minsk são lá de trás. Você consegue imaginar um lugar, um momento em que os Estados Unidos tivesse bases de um outro país, no México, no Canadá, em Porto Rico, em El Salvador, em Honduras, fizesse um acordo de cessar-fogo, ele fosse violado 91 mil vezes num único ano, os Estados Unidos não ia fazer nada. Gente, o que a Rússia fez agora, a Rússia demorou muito para fazer. Tanto demorou muito que isso nos ensina 2 coisas. Que, a Rússia não está fazendo isso simplesmente pela benesse mundial de livrar o mundo de nazistas. Ficamos sempre gratos toda vez que um nazista morre. Porque toda vez que um nazista é morto, são várias pessoas que estão vivas. Porque qualquer fala de um nazista é uma tentativa de homicídio. As pessoas têm que entender isso. As pessoas não sabem, se esquecem, abandonam o que foi a besta nazifascista e o que ela causou no mundo e o que essas pessoas causam no mundo. Nós estamos falando de pessoas que acham que o restante do mundo não tem o direito de existir simplesmente por ter nascido fora de uma determinada etnia, de uma determinada coloração de pele, de uma determinada área geográfica ou de uma determinada origem. É disso que nós estamos falando. Tá? Então, assim, o nazista, ele abandonou a sua humanidade. Então, toda vez que um nazista for assassinado, toda vez que um nazista morrer, o restante da humanidade, que são vítimas potenciais desse nazista, deveria celebrar. Apesar disso, a gente não pode simplesmente falar assim, a Rússia entrou para desazificar. Por que não entrou em 2014? Por que deixou Luhansk e Donetsk durante tanto tempo sofreu o que sofreu? Existe, obviamente, um jogo geopolítico muito maior, e a Rússia sabe muito bem, como nação inserida perifericamente no capitalismo, o pau que ela vai tomar depois. A gente tem que entender isso também, gente. Geopolítica não é um filme da Marvel. Geopolítica não é um filme da Pixar. E quem vai sofrer com isso vai ser o grosso da população, não vão ser as oligarquias. Os bilionários ucranianos não estão na Ucrânia, eles moram em Londres há muito tempo. Como também boa parte dos bilionários russos estão muito mais preocupados com o iate deles que vai ficar sem combustível nas Ilhas Canárias do que com a população russa. Ô, João, deixa eu aproveitar esse gancho só para você estar falando de geopolítica e os movimentos da geopolítica. De ontem para hoje, quer dizer, nos últimos 2 dias, a gente está vendo uma movimentação lateral nesse xadrez da geopolítica da Europa Oriental, que é a aproximação dos Estados Unidos com a Venezuela, por conta dos suprimentos de petróleo. Né? Os Estados Unidos está preocupado em garantir o abastecimento do país com o petróleo e quer suprir o óleo que ele está boicotando da Rússia com a Venezuela, um país que até ontem, e com o Irã também, um país que até ontem ele não reconhecia o governo Maduro formalmente, né? E o Irã
enfim, tem aquela relação conflituosa de muitos anos. Você acha que essa é uma modificação permanente, né, no xadrez geopolítico do mundo, ou é só um ponto fora da curva por conta do conflito e tudo voltará a ser como antes? Fora da curva, é uma alavancagem para poder fazer um sistema que é ganha-ganha para os Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos está se colocando como garante da Europa a partir do momento que a Rússia fechar a torneirinha. Né? A gente tem que lembrar que nos movimentos antes da parte que hoje nós estamos chamando da guerra ucraniano-russa, vamos lembrar que isso já aconteceu desde 2014, que é sempre importante frisar, mas vamos pegar só esse antes agora da invasão territorial, da Rússia mover os seus exércitos para dentro do território ucraniano. O Nord Stream 2, que é o gasoduto marítimo que ligaria a Rússia à Alemanha, ele aconteceria passando por fora da Ucrânia, ele tira a Ucrânia desse rolê. Quando a Merkel saiu, subiu o novo chanceler alemão, que até agora é um enigma, e é um enigma patético. Ele demonstra uma enorme falta de força. Né? É o Konrad Adenauer que todo americano sempre quis ver de novo. Né? O Biden chegou para a Alemanha e virou e falou assim, vocês não vão construir essa porra, não. E a Alemanha falou sim. Os Estados Unidos, uma vez que ele se colocou como garante desse fornecimento, ele tem que tirar esse fornecimento de algum lugar. Quais seriam as opções? As suas reservas estratégicas, a sua produção atual, ou dos estados que ele mesmo sanciona. Então, para os Estados Unidos, é muito mais barato você tirar uma sanção por um determinado tempo para revender isso. Ele ganha em 2 pontos. Ele faz uma detente de um lado e ele ganha o lucro para isso depois. Porque os Estados Unidos ele não vai pegar todo o petróleo venezuelano ou todo o petróleo iraniano, que porventura ele consiga ou não, para colocar nos Estados Unidos. Ele vai usar esse petróleo para lucrar com a Europa. Lembrando que a primeira coisa que a guerra fez foi explodir o preço do barril de petróleo. Então, esse é um movimento extremamente lucrativo. Como é extremamente lucrativo o tráfico de armas que vem sendo cometido, porque crimes são cometidos, pelos Estados Unidos e pela OTAN, não de hoje, mas desde antes de 2014. O Jens Stoltenberg, que é da OTAN, ele deu uma entrevista falando que a OTAN fornece armas e faz treinamento militar na Ucrânia desde 2014. Então você tem um oficial da OTAN assumindo que o treinamento que foi dado a estes batalhões paramilitares e aos exércitos regulares e o fornecimento de armas, ele é contínuo desde o começo da Guerra de Verdade, que a Guerra de Verdade começou em 2014. No Donbas. Né? Para além disso, o próprio Estados Unidos, na sua lei Omni, uma vez por ano, os Estados Unidos têm uma Omni Bill gigantesca, onde ele fala, olha, esse ano nós vamos separar 1 trilhão e não sei quantos bilhões de dólares para tentar desestabilizar regimes e subir grupos e tudo isso no mundo inteiro. Isso é aberta, gente. Os caras fazem isso abertamente. Na lei de 2017... eles ficaram com vergonha do Azov, porque o Azov é nazista demais. Se fosse pouco nazista, se escondesse a suástica com a manga da camisa, estava de boa, mas não dá, os caras fazem assim e ficam mostrando. Né? E aí eles colocaram na lei OMI que não pode ser entregue em armas diretamente ao batalhão Azov. Os caras são tão descarados que eles colocam o termo, não é que não pode ser armas chegarem ao batalhão Azov. As armas não podem ser entregues diretamente. Tem que ter um laranja. Tem que ter um laranja, né? Ah, quem que é o laranja do batalhão Azov? Não, a gente arranjou esse alemão aqui, o nosso amigo Herr Nazismus, ele vai levar as armas até os caras. Sabe? Então, por assim, isso que incorpora no governo, né, João? Incorpora o Azov no governo. Pronto. Bota na conta do governo ucraniano. Então, e já está na conta do governo ucraniano há muito tempo. Porque quem são as forças ucranianas que estão atacando... Gente, 91 mil rupturas de um cessar-fogo no último ano.
elas foram feitas por forças que estão permanentemente atacando essas regiões. Essas forças são essas forças paramilitares que foram absorvidas pelo aparato estatal ucraniano, que são, em sua maioria, esse pessoal do Pravy Sector, do Azov e de vários outros grupos paramilitares que tem ali, que são abertamente nazistas para um caralho. Tá? E isso vem sendo municiado pelo Ocidente há muito tempo, e não é que o Ocidente está cometendo este erro pela primeira vez. Se a gente olhar o que foi o Afeganistão na década de 80, quando ainda estava, né, com a tentativa de manutenção, os 9, 10 anos de conflito, enquanto a União Soviética ainda estava tentando manter o governo pós-revolução de Saul no Afeganistão, o berço do Talibã, o berço da Al-Qaeda, foi da exata mesma maneira. E esses armamentos, que são armamentos, ainda vamos fazer um outro detalhe, são armamentos de segunda mão, são armamentos de tecnologia já passada, que vão ser vendidos a preço de ouro, e que, se a Ucrânia ficar sob a influência, vão ser cobrados da população ucraniana. Né? E aí a gente vê um momento absurdo, aonde você pega um palhaço, um comediante que foi catapultado a presidente por um oligarca de extrema-direita ucraniano, dono das redes de televisão onde ele fazia o seu programa, que está armando a população civil para tentar resistir a exércitos permanentes, a exércitos treinados. Gente, esse cara não é um herói, esse cara é um assassino. Sim. Quem arma a população civil para resistir. Quanto que a gente mais tem no Telegram, se você entrar no Contact, se você entrar no Telegram, o que mais você vai ver é o ucraniano tentando mandar um coquetel molotov, pegando fogo, gente levando tiro na rua, é uma família matando a outra porque acha que o outro cara é russo. Ele aprovou uma lei hoje que qualquer cidadão pode andar na rua com equipamento de guerra e pode alvejar qualquer soldado russo. O que é um soldado russo numa lei marcial? Qual que é a preparação do cidadão médio para portar equipamentos de guerra? E outra coisa, esses equipamentos estão sendo desviados e você está vendo a formação de diversos novos grupamentos paramilitares fascistas, fascistizantes e nazistas que não vão ficar só na Ucrânia. Isso vai espalhar rápido e esse caldo vai entornar para baixo. No começo, isso ainda vai ficar mais ali no leste europeu por causa da proximidade. Se a Ucrânia se torna vamos colocar que a Ucrânia se torne um estado tampão daqui a um tempo. Esses caras todos vão correr para a Polônia, esses caras todos vão correr para a Eslováquia. Para a Polônia, que já tem um governo fascistoide. Para a Polônia, né? Que já tem um governo brutalmente fascistoide. Se você acha que o governo da Polônia é fascistoide, né, a Eslováquia, qualquer um que faça propaganda de guerra russa, leia-se, não repita as exatas mesmas palavras que o Império está falando na mídia, pega de 10 a 25 anos de cadeia. A lei foi aprovada, tem 2 semanas. Tá? Então, assim, o que a gente vai ver? A gente vai ver o recrudescimento, da mesma forma que aconteceu lá, indo para a Polônia, indo para a Eslováquia, isso para chegar na Alemanha, que tem uma alternativa für Deutschland crescendo cada vez mais, é assim, ó. Então, assim, o pessoal primeiro choca o ovo da serpente, depois fica muito surpreso quando ela nasce. E os Estados Unidos... Gente, a OTAN, vamos ser muito sinceros, a OTAN é os Estados Unidos e o resto é figurante. Quem manda na OTAN, quem põe o pau em cima da mesa, quem fala o que a OTAN faz ou deixa de fazer, é os Estados Unidos. Os Estados Unidos entra na Primeira Guerra Mundial como um sócio minoritário desse imperialismo global e sai da Segunda Guerra Mundial como dono. A OTAN é os Estados Unidos e o resto é figurante. E a Europa vem se tornando cada vez mais nanica com esta queda. Por quê? Porque quem paga os pés de barro dos Estados Unidos são os seus lacaios. Se os Estados Unidos tivesse submetido ao FMI, os Estados Unidos já estava com arroxo, porque ele é uma das economias cujos déficits aumentam mais no mundo inteiro. Os Estados Unidos já tem quase 130% do PIB em dívida. Se eu não me engano, ele era a 8ª, agora no próximo ano vai ser a 7ª ou 6ª maior economia mais endividada do mundo. Só que o FMI não funciona para isso. O FMI pega uma tabela da Pantene e vê quem que é branco e quem que não é. E aí, para quem não está na tabela da Pantene, o FMI funciona.
Mas quem paga, quem rearrola essa dívida constantemente, quem mantém o complexo militar e industrial funcionando, são as pessoas que compram, são os lacaios do sistema. Em sua esmagadora maioria, os países da Europa, que vêm perdendo politicamente. E a gente tem que entender que, para o Biden, este escalonamento era extremamente necessário por causa da questão interna norte-americana, que a gente muitas vezes esquece e não coloca na análise. Os democratas estão sendo demolidos dentro dos Estados Unidos. O governo do Biden é fraquíssimo, seus níveis de aprovação são baixíssimos, nós estamos à beira das eleições de midterm, e a tendência natural é que os republicanos vão passar o trator em cima dos democratas. Então, essa necessidade de guerra, e os democratas são as grandes águias de guerra norte-americanas. As pessoas se esquecem disso. Pega os governos... Era o partido escravocrata também, as pessoas esquecem disso por conta do Kennedy. Sabe, mas assim, se você pegar, né, com a talvez exceção do Ford lá na década de 60, o resto, esmagadora maioria das guerras foram começadas. Os republicanos mantêm as guerras que os democratas começam, mas normalmente quem começa a guerra são os democratas. Por quê? Porque como eles se preocupam mais em arrefecer a pressão da expropriação e da exploração dentro do próprio Estados Unidos, esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Vem da onde? Vem da colônia, vem do colonialismo. Né? O neocolonialismo, o imperialismo, só vai mudando sua face. O jogo continua o mesmo. O Pedro, vamos ler uns superchats aí, enquanto o João bebe uma água, não? Vou ler sim, peraí. Estamos pertinho de bater a meta, gente. Estão faltando 2 membros ainda. Eu espero, conto com a solidariedade de vocês. E a meta financeira também está perto, não? A meta financeira tá de boa, mas se puder mandar mais, o canal fica feliz. Deixa eu ver aqui. Cris Favaretti mandou como é bom aprender com criticidade. Cris Favaretti mandou também, obrigado por essa aula DCM. O pessoal já quer aqui o latifúndio do João Carvalho. A gente vai ter que remanejar essas lives da noite, hein, Leandro? Deixa eu ver aqui, ó. Rodrigo Spiegel. Tem que acontecer, tem que ser assim, nada permanece inalterado até o fim. Lembrando de Sérgio Sampaio, o Rodrigo Spiegel. Botafogo AF mandou, já que pergunte ao João no DCM, pergunta, existe planos nucleares da OTAN nos países terminados em ão da ex-União Soviética? Comprei o livro do Baku, parabéns. Luiz César Nascimento, vou compartilhar essa live com certeza. Paula Bastoni mandou aqui, tem como sugerir livros ou autores sobre esses fascismos e nacionalismos do leste durante o século XX? Mônica Barco Quebas, gente, maravilhosa comunidade, o sono tá me consumindo, boa noite, por favor igualem os likes, mandem superchats, tornem-se membros, fortaleçam o DCM, mídia independente de qualidade. A Mônica tá quase igual o Leandro aqui, que o Leandro tá batendo soninho da live da manhã, daqui a pouco ele tem que acordar. Alex, eu também, na verdade. Alex Kidd mandou aqui, chamem o João Carvalho mais vezes, vamos chamar. Luiz César Nascimento, grande conhecedor e professor de Ásia. Henrique Rosa, ingresso noturno para essa live maravilhosa, obrigado a todos. Matheus Arndt, exclusão dos Estados Unidos e Arábia Saudita do SWIFT por seus crimes de guerra, pela diplomacia anti-imperialista. Queria ver bater no bolso mesmo. Luiz César Nascimento, ingresso para essa aula. Mara Ferreira, desânimo de enviar superchats porque geralmente não são lidos. Outro assunto, Estados Unidos e Venezuela, lembra Geni, do Chico Buarque, algum ponto ou não? Deixa eu ver aqui se tem outro chat seu, Mara, que eu vou pegar aqui. Não tem outro superchat não sei porque ela tá reclamando. Deixa eu ver aqui mais alguns chats de vocês. Maxwell Mello mandou alguma contribuição. Professor Zé Neto, daí, João, esse é bom, paz entre nós, morte aos senhores. José Adilson mandou um pingo. Professor Zé Neto, viva a Rússia, fora Estados Unidos e fora imperialismo. Joná Borgel, sério, não pode mais chamar a mulher de querida, não entendi esse superchat aqui. Acho que foram esses, Leandro. Esses daí são dessa segunda metade. Porque, enquanto a gente está conversando com a Maíra... Ela falou das falas machistas, verdade. E estavam querendo, como ela é muito bonita, estava todo mundo querendo elogiar, mas estava com medo de elogiar. Que querendo ou não, é um constrangimento que todos os homens passam hoje. Você não sabe se é o certo. O momento de elogiar a beleza de uma mulher, não sabe se isso vai agradar ou não, se isso pode ser feito ou não, então é melhor ficar quieto. Na dúvida, eu não falo nada.
Na dúvida você conversa, não precisa ficar elogiando, né? Beleza. Quem é belo sabe que é belo, quem é feio sabe que é feio. Não precisa tocar nesse assunto, né? Olha só. Nós, como feios aqui, né? Os galãs feios da noite, os galãs feios. Concordam, a gente se sentiu. Ô, João, tem uma fala sua, cara, que virou um meme. Assim, maravilhosa, eu sei qual que é. Engraçado, eu vi quando você falou isso foi no podcast do Revolu Show, se não me falha a memória. E isso virou agora um troço que está em todo lugar. Se o capitalismo falhou, falha e falhará em todo foi num podcast, na verdade, do Anticast, cara. Foi do Anticast. Tá. Que nem existe mais. Foi com o Ivan Mizanzuki. O Ivan tinha uma palestra marcada na PUC aqui de Belo Horizonte, tá? No dia... Eu não lembro se foi logo à noite da eleição do Bolsonaro, um dia depois, era algo muito próximo da eleição. E aí a gente fez um balanço geral e depois abriu para perguntas, e aí alguém me perguntou lá e eu acabei falando, isso virou corte, virou uma coisa, virou o seu I Have a Dream, né? Porque sim. Engraçado que eu tô vendo no TikTok, gente muito jovem, garotada, homens, mulheres, meninas, que fazem a dublagem sua. Sim, eu já vi. Eu sou muito velho pro TikTok, cara. Eu não consigo entender, mas assim, eu já vi vários. Assim, o capitalismo falhou, falha e falhará em todas as sociedades. É isso que você fala. Você lembra de cabeça ou não? Só tá faltando a versão anime. Capitalismo falhará sempre. Cara, mas assim, não, é porque eu falei que o capitalismo falhou, falha e falará em todas as sociedades em que ele colocar seus tentáculos que são baseados na exploração e na opressão do homem. Foi por aí. Foi isso. Foi algo que eu falei, mas é porque assim, foi uma pergunta que me foi feita sobre socialismo real, né? E aí eu entrei com toda uma discussão, né? Que a gente tem que entender a diferença de autocrítica para autofagia, né? Que uma coisa é você entender que, como qualquer outro desenvolvimento real, você vai ter erros, você vai ter acertos, você vai ter uma experiência que vai ser continuada. Outra coisa é você jogar fora a água do banho junto com o bebê, né? O capitalismo vem falhando e vem assassinando a humanidade desde o momento em que ele foi instaurado, né? Assim, 11 pessoas morrendo a cada segundo, a cada minuto, desculpa. Isso é dado de 2021, isso é fome num mundo que a gente não precisava mais ter fome desde a década de 70, porque a gente tem capacidade produtiva para alimentar o mundo inteiro. Por que não alimenta? Por uma escolha, porque não é lucrativo, né? Esse sistema, que é um sistema portador de crise, portador de doença, portador de morte, qualquer coisa que ele faz é perdoável, é excusável, né? E as pessoas, muitas vezes, têm uma impressão, porque assim, todo mundo adora o militante, todo mundo adora o coitadinho. Então você vê o militante com a arma na mão, a guerrilha, todo mundo abraça a guerrilha, fala que lindo, que maravilhoso, só que a guerrilha um dia ganha. E quando a guerrilha ganha, no outro dia de manhã, ela tem normalmente um estado destruído, um povo com a mortandade gigantesca, um bloqueio continental que vai ser feito e uma reconstrução toda para fazer. Só que nesse outro dia, quando eles têm que abandonar a arma e começar a construção de um mundo novo, eles são abandonados por essa esquerda festiva, por essa esquerda que acha lindo o ideal da luta, mas esquece da luta em si, né? Então, quando a gente fala... Desculpa te interromper, porque a gente já está chegando tarde. Eu queria que você falasse desse debate hoje na esquerda brasileira, João, sobre a posição em relação à guerra na Ucrânia. Essa esquerda pacifista, que é contra a guerra, que não consegue se posicionar de jeito nenhum, porque tem pavor, está se posicionando, inclusive, ao lado do Bolsonaro, em relação ao Putin, que não reconhece a guerra anti-imperialista como uma variável importante da esquerda ocidental. Enfim, eu queria que você fizesse uma avaliação para a gente dessa posição hoje e das contradições. Eu vou falar duas coisas muito simples. Eu não vi ninguém que se sentiu tão comovido assim lembrar, primeiro, que essa guerra não começou agora. O que a gente está vendo agora possivelmente vai ser o que vai levar ao fim deste conflito. Que essa guerra começou em 2014 e ninguém chorou as mortes dos civis do Donbas. Enquanto vem acontecendo este conflito, que vem sendo
né, que vem recebendo foco midiático, porque, como disseram vários jornalistas internacionais, arraigados no seu preconceito, no seu eurocentrismo, no seu orientalismo barato, nós estamos vendo uma nação quase civilizada, quase europeia. É gente branca e de olho azul que está morrendo. Aí dói, aí causa comoção. O Iêmen continua a ser bombardeado covardemente pela Arábia Saudita, cujas armas são fornecidas pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, pela França, cujos contratos de construção e reconstrução das áreas destruídas já estão sendo loteados por todas as potências lacaias do imperialismo estadunidense. Ninguém fala do Iêmen. 2 dias depois da entrada na Ucrânia, explodiram bombas na Somália, que mataram diversos civis. Teoricamente, para matar o Boko Haram, tem que matar todas as crianças, todas as mulheres, todos os velhos, todo mundo que está passando na rua, porque não tem como, né? Nada é falado. A gente chega num grau de pachorra que um sujeito que é um propagandista de guerra, que é o Fukuyama dessa geração, que é o Yuval Harari, tem a coragem de estar no Estado de Israel, que vem praticando, nos últimos 70 anos, um crime continuado contra a população da Palestina, de falar que nenhum país invadiu um outro país desde 1945. O cara está falando isso de Jerusalém. Ele está do lado de um conflito que vem causando um genocídio e um crime de apartheid. Quem fala que Israel comete crime de apartheid não é o João. Quem fala que Israel comete crime de apartheid são diversos relatórios diferentes da ONU. A ONU é tudo menos comunista, viu, gente? Vou contar um segredo para vocês. Estes relatórios, à medida que eles foram saindo, eles foram sendo perseguidos pelos Estados Unidos e por Israel, e as cabeças das pessoas que foram escrevendo esses relatórios foram rolando. Né? Mas esses relatórios foram feitos, esses relatórios estão disponíveis online, esses relatórios são baseados em dados, foram feitos por cientistas independentes, por pares que olharam esses relatórios, né? E o cara tem a pachorra de dar uma entrevista falando que isso é a primeira vez que acontece. Literalmente, em todos os anos, contando 45, todos os anos aconteceu, pelo menos um. Tem ano que tem 3, tem ano que tem 5, tem ano que tem 7... Então, assim, a gente tem que entender que este pseudo-pacifismo, ele não é um pacifismo genérico. Você não vê essas pessoas se levantando à torta direita para defender isso. Não. Né? Então, assim, que tipo de pacifismo é este que serve a um conflito específico, mas não serve aos demais? E ainda assim, qual é, de fato, num mundo real, o impacto de eu literalmente meter um Pôncio Pilatos e falar assim, a pomba branca é pela paz, sabe? Assim, vou pintar minha cara igual o Pablo, vou subir cantando a linda música, fazendo uma borboleta com a mão. Gente, fora do poder tudo é ilusório, né? Vamos ser leninista aqui. Enquanto houver o modo de produção que há, continuará havendo a exploração, continuará havendo a expropriação e continuará havendo a guerra. Nós, comunistas, somos contra a guerra, mas a gente entende que para a gente chegar num mundo onde essa guerra não exista mais, será por meio de uma ruptura, e essa ruptura necessitará da violência. Quem fala isso não é o João novamente, quem fala isso é o Engels, quem fala isso é o Fanon, quem fala isso é a materialidade da praxis. É só a gente ver como que as independências das lutas anticoloniais foram conquistadas. Ninguém, um belo dia, gente, a começar da Bastilha, de revoluções burguesas, nenhuma delas aconteceu no Havas. Nenhuma delas aconteceu porque o pessoal levou flores demais para a Bastilha e a Bastilha explodiu. Né? Todas as lutas anticoloniais, elas foram lutas onde foi derramado muito sangue. A China, para se tornar livre do século da vergonha, passou por uma mortandade de centenas de milhões dos seus habitantes ao longo desse século. A gente esquece o que são os massacres, os holocaustos coloniais.
neocoloniais, o que era a Bélgica no Congo, o que foi a partilha do mundo, o que nós, latino-americanos, africanos, asiáticos, sofrimos na mão desse sistema. Então, assim, para mim, isso é idealismo, isso é um desvio pequeno burguês, é idealismo, é sonhar com um mundo que não existe. Infelizmente, o mundo real é horroroso, mas é ele que temos, é ele que a gente tem que mudar. João, você lembrou da questão do colonialismo? As pessoas, eu estava falando na live do meio-dia com um professor da PUC de Relações Internacionais. Esse povo do sou da paz a qualquer custo, eles acham que o Hitler surgiu de um vácuo, né? E não de uma disputa colonial. A Alemanha se tornou nazista por uma disputa colonial com a Inglaterra e a França. As pessoas esquecem disso. Gente, as pessoas acham que as fronteiras da África sempre foram linhas retas. Elas olham para aquele mapa e acham que ele é natural. Exatamente, né? Ela fala assim, nossa, que engraçado, por que nesse continente os rios, as montanhas são tudo retinhas, gente? Assim, gente, foi feito na mesa de um imperador belga. Foi riscado, literalmente. Né? Literalmente foi riscado o mapa com a régua. Essa é a partilha do mundo. E o capitalismo sempre mostrou sua face real, crudenta, violenta, de morte, nas suas periferias primeiro. Mostra também no seu centro contra as suas populações periféricas, mas mostra principalmente nas periferias, que são os grandes laboratórios de guerra. A Líbia tinha os melhores índices de vida, de salário, de expectativa de vida da África inteira. A Líbia foi devolvida para trás da Idade do Bronze. Falar que a Líbia está na Idade do Bronze é um crime contra a Fenícia, porque a Fenícia era um estado muito organizado. A Líbia voltou para trás disso aí. Hoje em dia, na Líbia, você tem tráfico de escravos humanos sendo feito à luz aberta no meio da rua. E só não é feito durante a noite porque não tem luz mais na Líbia. Foi isso que aconteceu com o país. Foi para lá que foi ser levado liberdade. A gente lembra das armas de destruição em massa de Saddam Hussein. Até hoje não achou, né? Em compensação, a Halliburton achou centenas de bilhões de dólares ali. Né? E como esses, vários outros. A gente podia passar o dia inteiro listando. Se a gente abrir um mapa mundo e começar a colocar alfinetinho, é difícil achar um local do terceiro mundo que não teve uma intervenção. Né? Então, assim, é desconhecer a realidade, a materialidade dos fatos do mundo aonde a gente vive. Né? João, e a posição do Brasil nessa guerra, essa posição ambígua do Bolsonaro, que ele pessoalmente tem uma posição favorável ao Putin, mas a diplomacia brasileira ela seguiu as formalidades, colocou contra a Rússia, contra a guerra, enfim. No entanto, a gente vive um ambiente ambíguo, de um presidente que se coloca, o Palácio Planalto se coloca de um jeito, a diplomacia se coloca de outro. Isso pode nos trazer algum ganho numa futura inflexão diplomática num governo progressista de esquerda? Então, o que a gente tem que entender é que a gente se tornou infinitamente menor diplomaticamente do que nós já fomos. Né? Se a gente for pensar, né, pesem todos os seus pesares e pesem todos os seus erros, o que era uma iniciativa como os BRICS, por exemplo, né, que eram países que naquele momento ali, países capitalistas, mas de uma inserção mais complexa dentro desse sistema, que estavam se coligando ali e tal. A gente não tem mais isso. Né? A nossa diplomacia foi minada publicamente no mundo inteiro. Nós passamos diversas vergonhas bizarras diferentes nos últimos anos, e isso diminuiu e muito uma posição de negociador internacional que o Brasil já teve no passado. Né? Como isso se dará no futuro, eu tenho a sensação que é muito... Assim, cara, a barra está tão baixa que falar que assim, um governo progressista faria um serviço melhor
É óbvio que fazia, porque não só um governo progressista faria melhor, como uma foto do Gerson do Fluminense faria melhor, um cone faria melhor e o eixo de uma gralha faria melhor. Qualquer objeto animado, inanimado e boa parte dos conceitos fariam melhor se fossem presidente do Brasil do que o senhor Jair Messias Bolsonaro. E isso é uma obviedade, isso é o óbvio ululante, né? Só que também a gente tem que entender que uma reinserção dessa é uma reinserção custosa, porque os espaços que são abertos e que não são ocupados, eles são ocupados por outros atores. A gente não precisa achar que à medida que o Brasil foi se retraindo no cenário internacional, foi se isolando no cenário internacional, foi se lacaizando no cenário internacional, que esses espaços já não foram preenchidos e que eles estão aguardando ansiosamente que o Brasil volte a ser aquilo que um dia foi ou que tentou ser, para que as pessoas falem, ai, que bom, Brasil, que você voltou, nós guardamos a sua cadeirinha. Isso não acontece. Então a gente tem que entender que isso será uma nova construção. E uma construção sobre uma base infinitamente pior do que foi legada no passado, pesem todos os erros do passado. Então, assim, qualquer governo que vier a posteriori que não seja o mesmo, vai se ver forçado a reconstruir sobre terra arrasada. É muito diferente do que já foi herdado no passado, porque a longa tradição que existia da diplomacia brasileira, né, de ser uma diplomacia com independência, de ser uma diplomacia desde Santiago Dantas, que tal, isso foi minado. Isso foi minado e isso foi desconstruído. Então, agora a gente tem que entender que isso, para se fazer uma reconstrução, será uma reconstrução para passo a passo, será uma reconstrução passo a passo num outro mundo, e que, dependendo do que acontece, outro mundo mesmo, porque a gente não sabe até onde vai escalonar isso. Porque, assim, os Estados Unidos também está fazendo um blefe que pode sair muito caro. Muito se questionou durante muitos meses se valeria a pena desligar a Rússia do sistema SWIFT. Por quê? Porque isso gera uma instabilidade, por mais que não exista uma permeação do capital russo globalmente, assim como existe, permeação de outros capitais, de nações que não são impérios, mas que são nações, inseridas no mundo capitalista. A Rússia, apesar de ser, em sua grande maioria, exportadora de commodities, o que a Rússia mais vende são commodities básicos. Ainda assim, o sistema global ele é dependente de boa parte dessas cadeias produtivas, e isso causa um backlash que é dar um tiro no próprio pé. Os Estados Unidos bancou e fez. Agora, no começo, quem vai sentir muito é a Rússia. No médio prazo, os Estados Unidos vai ter capacidade, capilaridade de bancar isso quando a Europa estiver passando frio? Não se sabe. E outra, e se reintegrar os caras, né, João? O que não garante que eles vão retalhar de alguma forma? Sim, não, assim, existem diversas... E mesma coisa eu vou pensar, para a Rússia retaliar fechando a torneirinha do gás também é muito ruim, porque ela precisa de vender esse gás. Sim. Uhum. Para as oligarquias russas, é o pior de todos os mundos. O conflito é escalonado até esse ponto. É muito mais fácil a população russa comprar um discurso conservador populista do Putin do que as oligarquias russas comprarem esse mesmo discurso. Então, também gera um outro problema ali. Só que esse problema vai ser gerado, não é só para dentro, vai ser gerado para fora. Então, talvez a gente veja, eu acho que, em última instância, os historiadores de daqui a um século vão ver esse momento como um grande erro tático do imperialismo estadunidense, porque eu acho que eles estão jogando alto demais por uma coisa de menos.
Porque, assim, venhamos e convenhamos, a Ucrânia já foi abandonada pela OTAN, ela foi entregue no altar da OTAN em Hecatombe para virar um boi de piranha, né? O governo ucraniano sabe que a questão da Crimeia é uma questão pacificada, que a Crimeia nunca mais voltaria, ele nem preocupa com isso, mas ele também sabe que Donetsk e Luhansk já foram. Inclusive, para o nacionalismo chauvinista, etnocêntrico, bizarro, abertamente nazifascista ucraniano, que bom que eles foram, porque agora está sobrando o resto que está mais próximo desses mitos criadores nazifascistas que eles têm. Agora, como lidar com esse Estado depois? Se esse Estado não se mantiver e for trocado esse governo, como que esse governo vai lidar com essas milícias armadas até os dentes? Isso vai espalhar merda para todo lugar. A merda foi jogada no ventilador. Quem vai ganhar dinheiro pra caralho com isso é quem vende petróleo e quem vende arma. Quem vai se fuder é a população civil, como normalmente é em todo conflito. Tá certo. Pedro, lembrando que... Opa, desculpa. Desculpa, só falar uma última coisa que eu sei que vocês têm que fechar, que vocês têm horário. Imagina. Teve uma declaração muito interessante de comunistas da Ucrânia falando que ainda tem um outro problema do conflito, que o discurso nacionalista, nazista, fascistaço de vamos salvar a nação primeiro, cresce para um caralho no conflito desse. Porque aquele cara que estava ali, que não era muito politizado e tal, ele vê a bomba caindo e vê os caras falando vamos salvar a nossa nação, vamos salvar os nossos irmãos, e compra. Então, assim, a gente está vendo a criação de um laboratório de facho que vai causar um dano gigantesco para tudo quanto é lado. Barata, depois que sai do esgoto, não volta pedindo favor. Pois é, exatamente. Então tá, João, vamos pedir. O Pedro, vamos ver os superchats que aí tem, para a gente já ler e já passa de volta para o João, para a gente se despedindo e fechando aqui a live. Vamos lá? Tem uma pergunta da Mara aqui que ela vai me matar se eu não te fizer, João. Outro assunto, Estados Unidos e Venezuela, lembra a Geni do Chico Buarque em algum ponto ou não? Tem um ponto, sim. Tem um ponto, sim. É aquilo que eu falei, né? A gente tem que pensar o que é o bloqueio enquanto arma de guerra, né? O bloqueio é a arma mais cruel de guerra que existe. O bloqueio que é feito contra a Venezuela, e quem fez esse estudo foi uma universidade, foi uma das Ivy Leagues norte-americanas, agora eu não lembro qual delas que foi, mas é um estudo que fala que o primeiro ano do bloqueio estadunidense contra a Venezuela é responsável diretamente pela morte de pelo menos 20 mil civis venezuelanos. Por quê? Porque quem morre primeiro no bloqueio são as pessoas mais fracas. Né, as pessoas, porque o bloqueio ele vai bloquear qualquer tipo de tecnologia de uso dual. Boa parte das tecnologias de medicina também podem ser usadas para outro tipo de uso, é considerado uso dual. Boa parte dos medicamentos são considerados de uso dual. Então, o que vai morrer primeiro? Velho e criança. Só que em vez de você jogar uma bomba no lugar e ter um tanto de segmento espalhado, e bofe para tudo quanto é lado, e perna de criança num canto, e cabeça de velho no outro, morre um num dia, morre o outro na noite, na terça-feira morre mais 2, e ninguém noticia. Então o bloqueio, ele é uma das armas mais nojentas, anti-humanas e cruéis que um povo pode sofrer. Lembrem do Brasil com a greve dos caminhoneiros. Um simples lockout foi o bastante para o país entrar em pandemônio com 2 semanas. Agora imagina os países que vivem bloqueados há 70 anos. É isso. Então, assim, de fato, é feito para apanhar. Por quê? Porque, infelizmente, nós latino-americanos nascemos na garganta do diabo. A primeira intervenção estadunidense contra uma outra nação se dá ainda no Haiti, gente. Não era nem 1800, era 1790 e muitos. De lá até hoje, todo e qualquer povo que ousou ser minimamente livre. Não precisa você falar assim, os caras vão querer ser comunistas. Não, uma revoluçãozinha minimamente nacionalista é o bastante para descerem o sarrafo do Big Stick. Essa é a política estadunidense. É o país que se arvora a ser a polícia do mundo. Né? E de fato, né, nascemos para sofrer, nascemos para apanhar e jogar pedra. Então, concordo. Sugestões de leitura, né? Então, isso.
desculpa, né? Pediram sugestão de leitura, eu vou me lembrar aqui, pediram sobre os fascismos e, né, essa construção do leste europeu. Eu vou vender meu peixe aqui. Nós acabamos de traduzir e publicar no Brasil um livro chamado Fraude, Fome e Fascismo, do Douglas Toro, que vai falar exatamente dessas construções em relação à Ucrânia, que também perpassa outros lugares, um livro que tem um prefácio do Klaus Carmelotto, onde ele fala bastante dessas construções na região. Essa é uma primeira recomendação que eu faço para vocês, que é fácil da gente encontrar, tá? É muito difícil, às vezes, a gente conseguir, em língua portuguesa, documentação sobre história da Europa Oriental. Tá? Então, boa parte do que a gente tem estudos que estão em língua inglesa. Eu estou recomendando desse primeiro, porque esse é um dos raríssimos que a gente tem em língua portuguesa. Para além de fascismo na Europa Oriental, o que mais que eles me pediram de recomendação de livro? Alguém lembra? Acho que era mais ou menos em cima disso, João, que você estava na explicação longa, e aí acho que era sobre isso. E você pode recomendar também o livro da Revolta do Haiti, acho que chama Os Jacobinos Negros, né? Que é um livro que conta essa história. James, né? Ele é um livro interessante. Eu vou também recomendar um outro livro que é fenomenal, e esse tem edição em português, é de uma jornalista chamada Frances Stonor Saunders. Tá? O título original é Who Paid the Piper, que ficou traduzido em português por Quem Pagou a Conta. Tá? Esse livro foi lançado pela editora Record, e esse livro fala sobre a Guerra Fria cultural da CIA. Então, esse livro fala de diversas formas diferentes que a CIA foi usando durante a Guerra Fria para ir ganhando culturalmente o Ocidente, como que ela foi aparelhando intelectuais, artistas e congêneres para ganhar essa Guerra Fria cultural. Para a gente entender todo esse caudal também que chega hoje para a gente, esse é um livro muito bom. Tá certo. Acho que é isso, Leandro. É isso? Podemos nos despedir do João? Podemos nos despedir do João. Teve afirmações aqui mais no chat. Tempos sombrios para o jornalismo, a Maria do Carmo Zanini. Lembrei aqui, ó. Matheus Arndt. É possível pautar no debate público a discussão de sanções aos países invasores imperialistas como forma de politização? O problema da sanção é que a sanção tem que funcionar para que ela seja útil. Por que as sanções que são impingidas unilateralmente pelos Estados Unidos, muitas vezes contra a ONU, vamos lembrar, né, que todo ano na ONU tem uma votação para tirar a sanção de tal lugar, para tirar a sanção do lugar Y, todo mundo vota a favor, Estados Unidos e Israel vota contra, uns 3 gatos pingados se abstêm, né? E a sanção continua. Por quê? Porque essa sanção é unilateral. Porque os Estados Unidos é dono da moeda que pareia o mundo capitalista, que é o dólar. Então, para que eu possa sancionar alguém, a minha sanção tem que fazer sentido. Sabe, a mesma coisa, a gente viu assim, o restaurante do fulaninho em São Paulo vai parar de servir estrogonofe. O Putin explodiu, deu um tiro na boca, na hora, acabou. Esse tipo de sanção, ele não funciona, né? A sanção, para ela funcionar, ela tem que doer em quem está sendo sancionado, né? Hoje em dia, o boicote é uma forma de arma política e de politização, mas se a gente for pensar a capacidade e a capilaridade desse boicote, ele não é, né? Quando a Rússia, porventura, ao contrário, vira e fala o seguinte, então tá, vai passar frio todo mundo aí, se fode aí, irmão. Vou desligar a torneirinha aqui, vou mandar o Pavlov subir ali em cima da torneira. Pavlov, senta em cima da torneira. Só levanta quando o pessoal voltar a gente pro SWIFT. Aí é uma sanção que dói. Aí é uma coisa que causa um problema. Então, a sanção, para ela funcionar, ela tem que, de fato, funcionar, né? Então, a gente pensar que tipo de coisa poderia ser feita por nós é mais difícil, né? Agora, o que a gente está vendo? A gente está vendo cada vez mais, né? Assim, em valor nominal, a China já passou os Estados Unidos, em paridade de compra, a China já passou os Estados Unidos com a maior economia, continua a segunda ainda nas outras métricas, e vai passar dentro de pouco tempo. A gente vê a iniciativa da One Belt One Road Initiative, né? Da Rota do Cinturão, crescendo cada vez mais e espalhando em todos os continentes, e a gente vai ver agora uma espécie de retroceder-se à
blocos, né? Então a gente vai ver a OSCE crescer muito, a Rússia buscar muito mais as suas fronteiras eurasiáticas para fazer comércio, a gente vai ver uma ligação muito mais intestina com o Cazaquistão, com o Azerbaijão e outros, né? Então, assim, é isso que a gente tem a tendência de ver. Mas para a gente pensar em sanções, a gente tem que pensar num sistema em que essas sanções, de fato, causem problemas a quem está sendo sancionado. Muito Certíssimo. bom. Agora foi, Leandro. Agora foi? Já podemos agradecer, João? João, João, obrigado. como sempre, prazer enorme, hein, cara, ter você. Vamos, né? Agora eu sei que você pode à noite, porque de manhã estava complicado para você por causa do seu emprego, seu trabalho. Mas sempre que você puder agora voltar à noite, né? Nesse fim de semana, não é meu plantão, não, mas no outro, por exemplo, eu estou aí sexta-noite, sábado de tarde, domingo de tarde. Se tiver uma hora. Escravizando o Leandro. Tá bom, João? Obrigadíssimo. A gente vai conversando. Obrigado, Uma honra enorme ter encontrado você aqui essa noite, tá bom? Valeuzaço, obrigado eu e até a próxima. E o vídeo acabou e você está aqui comigo, então significa que você não morrerá antes do Natal. Isso é uma promessa feita no cartório. Se você morrer antes do Natal, pode voltar e puxar o meu pé, porque eu te garanti que você não ia morrer antes do Natal. Já inscreveu no canal? Muito bem. Puxa o sino, comenta os trem, tatua na testa. Pá. Faz milhões de coisas. Você sabe o que você tem que fazer. Eu não sei o que você tem que fazer, mas você sabe o que você tem que fazer. Lembrando que agora a gente tem o paraíso dos cupons. 3 cupons. 3. 1, 2, 3. Nós estamos chique. Primeiro, cupom eterno. Ciências Revolucionárias, assim disse João. Aparece na tela, você ganha 10% de desconto. Segundo, nossa parceria com Dona Boitempo. 20% de desconto em tudo do catálogo. Assim disse o João 20, e se você comprar no link que tá aí no vídeo, o tio ganha um troco. Então, por favor, compra no link pro tio ganhar um troco. E além disso tudo, agora a gente tem mais uma parceria que voltou com a Revolustore. Então, você quer ter pôsteres lindos, maravilhosos na sua casa, a partir de 2 pôsteres no seu carrinho. Assim disse o João 20, você ganha 20% de desconto no carrinho inteiro. Só entrar no site da Revolustore. É isso, jovem. Amanhã eu volto com uma live com o Glauber. Na quarta-feira tem Leitura do Mal. Na sexta-feira tem vídeo inédito. Beijo no seu coração, liga o sininho, pelo amor de Deus. Ajuda a gente no Apoia-se, no Padrinho, no Clube dos Canais. Tio ama vocês tudo na boca. Tchau, tchau! Karl Marx, o gênio, escreveu o Capital. Lenin na Rússia e na China tem o mal. E o Che Guevara em Cuba toca internacional.